Oi galerinha, oi pessoal, família, esse pessoal que está acompanhando a gente aí, meu nome é Mônica. Se você não conhece esse canal ainda, alguém compartilhou com você, aqui a gente tem conteúdos bíblicos, a gente compartilha da palavra de Deus. E eu tô feliz que vocês estão se inscrevendo, estão dando joinha aí, gostando dos vídeos, mandando recado pra gente, irmãos, tantas pessoas apoiando o nosso trabalho. Irmãos de Uberaba, do Paraná, lá de Cascavel, de Ribeirão, de tantos lugares. Muito obrigada, pessoal. E eu conto com vocês. Se você recebeu esse conteúdo, alguém compartilhou com você, compartilha com alguém também. Se não se inscreveu, se inscreve para receber os próximos vídeos, tá bom? E se prepara que na sequência, então, tem história. Então vamos lá, galerinha. Vamos meditar mais uma vez juntos na palavra de Deus. Nós vamos começar hoje, então, antes da nossa história, um versículo que está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, que diz: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu digo alegrai-vos. Bom, a tia quer começar com esse versículo porque tem acontecido tantas coisas, nós temos visto tantas dificuldades, tantas pessoas ficando doentes, com tantos problemas, tantas dificuldades, e muitas vezes nós nos pegamos reclamando ou tristes, frustrados, desanimados, com muitas coisas acontecendo ao nosso redor. E muitas vezes nós nos esquecemos de sermos gratos pelo que nós temos. E quando nós não estamos gratos pelo que nós temos, o que acontece? Nós ficamos tristes, desanimados, nós até nos esquecemos de olhar para o que nós temos e nos esquecemos de pensar que o Senhor Deus tem sido tão maravilhoso conosco, mesmo nas dificuldades. Nós vemos aí os passarinhos cantando toda manhã, nós vemos toda a criação, nós vemos as plantas, as flores florescendo aí na primavera, são tantas coisas lindas que o Senhor criou para nós. O céu azul, o sol que nos aquece, chuva que tem caído que nós precisamos tanto. E nós precisamos nos alegrar, nós precisamos estar felizes, contentes e mostrar ao Senhor contentamento, satisfação, alegria com o que nós temos. A família, os amigos, o alimento. Mesmo que às vezes você tenha dificuldade, sua família está passando por dificuldade com alimento, com dificuldade financeira, com dinheiro, mas mesmo assim nós precisamos valorizar a nossa vida, mostrar a Deus gratidão pela vida que Ele nos tem dado, não é mesmo? Então por isso a tia quer começar pensando nesse versículo. E também, continuando, pensando nisso, também nós vamos ver a nossa história hoje. A nossa história de hoje está lá em 1 Reis, capítulo 21. E nessa história aí nós vemos um rei. 1 Reis está lá mais no começo da Bíblia, na primeira parte da Bíblia. Em uma parte da Bíblia do Antigo Testamento que conta a história dos reis. Israel teve vários reis. Esse rei que nós vamos ver da nossa história hoje era o rei Acabe, um dos reis de Israel. A Bíblia diz que Acabe fez o que era mal perante o Senhor. Israel teve vários reis que fizeram o que era mal perante o Senhor. E ele era casado com Jezabel, que era uma mulher que não pertencia ao povo de Deus. E Deus sempre deixava bem claro para o seu povo não casar com pessoas de outros povos estrangeiros. Mas Acabe, sendo rei, sabendo de tudo isso, mesmo assim casou com Jezabel, que não se importava com as coisas do Senhor, não se importava com o Senhor. E pelo contrário, fez com que o povo de Israel fizesse muitas coisas erradas, inclusive se afastar de Deus. Bom, então sendo assim, certa vez, Acabe queria uma vinha. Uma vinha é um lugar onde tem plantação de uvas. Uma vinha que ficava do lado do palácio. E essa vinha pertencia a um homem chamado Nabote. Mas Acabe, sendo rei, tendo muitas coisas, ele queria ter essa vinha. E certa vez foi falar com Nabote e disse: Nabote, olha, eu quero comprar a sua vinha. E eu pago bem pela sua vinha ou te dou em troca uma outra melhor em outro lugar. Mas Nabote não queria vender a sua vinha. Por quê? Porque era muito importante para ele. Essa vinha, essa plantação de uvas estava na sua família há muito tempo.
Fazia muito tempo que ele certamente deve ter crescido ali, vendo seus pais trabalhar nessa vinha. Então era muito especial para ele. Ele não queria vender porque era uma herança, tinha sido dos seus pais. Mas Acabe ficou muito revoltado, porque ele queria muito que essa vinha fosse dele. Ele disse que ia servir para ele de horta, porque estava ao lado do palácio, então ele queria muito. Mas Nabote disse que não ia vender. E nós vemos na história, se você ler aí na sua Bíblia, eu quero que você confira aí depois na sua Bíblia, leia lá, confira, que a gente vê na história que Acabe ficou muito revoltado. A tia imagina que talvez ele tenha ido para o palácio pisando assim todo nervoso e cruzado os seus braços. A Bíblia diz que ele foi para casa e ficou sem comer. Isso mesmo, ele ficou muito revoltado. Quando Jezabel, sua esposa, soube disso, disse: ora, Acabe, mas você não é rei em Israel? Ou seja, você não manda em todas as coisas? E aí Jezabel fez uma coisa muito terrível. Arrumou pessoas que inventassem mentiras contra Nabote para que todas as pessoas pensassem que ele tinha feito algo errado, feito alguma coisa muito terrível contra Deus. As pessoas acreditaram na mentira, que essas pessoas mandadas por Jezabel acreditaram nessa mentira e Nabote acabou sendo morto apedrejado. Olha que problema, pessoal. É pelo fato de Jezabel ter feito isso, causou um grande problema, porque Acabe que era o rei e Acabe não fez nada pelo que Jezabel estava fazendo. Ele não se importou, pelo contrário. Ele foi cúmplice, ou seja, ele aceitou que ela fizesse uma coisa terrível dessa. Tudo isso por quê? Porque ele queria algo que não lhe pertencia. Mesmo que ele queria comprar, tinha dinheiro para comprar, mas o dono da vinha não queria vender. Às vezes nós desejamos coisas que nós não podemos ter. E você sabia que as pessoas hoje muitas vezes ficam doentes, depressivas, porque ficam chateadas e revoltadas porque não pode ter o que quer. Isso é muito sério. Por isso, nós precisamos dar muito valor àquilo que nós já temos. Porque às vezes nós, seres humanos, por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa do pecado que está em nós, desde que nós nascemos, nós somos assim, nós queremos coisas que às vezes nós não podemos ter. Às vezes o papai e a mamãe não podem comprar um brinquedo que você quer. Ué, tia, mas eu não posso desejar ter algumas coisas? Pode, nós podemos desejar ter algumas coisas sim, mas nós precisamos estar contentes com o que nós já temos e esperar, termos paciência para que as coisas aconteçam, porque tudo tem um tempo e às vezes isso não é do dia para a noite. E nós vemos na história aí então que Deus, vendo tudo isso acontecer, Deus sabendo de todas as coisas, sabedor de todas as coisas, mandou um profeta lá falar com Acabe. Isso mesmo, profeta naquela época era um homem que recebia a mensagem de Deus, da palavra de Deus, aquilo que Deus queria que o povo soubesse, e esse homem, o profeta, ia dar o recado de Deus. E foi isso que o profeta Elias fez. Foi até lá falar com Acabe e dizer que Deus tinha visto o que ele tinha feito e que isso era muito mal, isso era muito terrível que ele tinha feito, permitido que a sua esposa Jezabel fizesse com que Nabote fosse morto por causa da vinha que ele queria para ele. Isso não é certo. Deus ficou muito irado contra isso. Mas Acabe acabou se arrependendo do que tinha feito. Às vezes nós fazemos coisas erradas, contamos mentira para conseguir o que nós queremos, para esconder algum erro que nós cometemos, mas se nós arrependermos, contarmos para Deus que nós fizemos algo errado, por exemplo, eu nasci com pecado, você nasceu com pecado, nós precisamos confessar isso a Deus, porque isso, o pecado que está em nós, faz com que nós contemos mentira, fazemos coisas erradas, pegamos coisa que não é nossa, desejamos coisas que não podemos ter, ficarmos revoltados por não termos algumas coisas e às vezes culpar Deus que as coisas não são como nós queremos. E nós precisamos confessar todas essas coisas. Amar mais as coisas do que a Deus também é pecado. Mas se nós formos sinceros com Deus, assim como Acabe percebeu que ele tinha feito algo errado, mostrou arrependimento. Sempre há consequências para os nossos atos.
Mas se nós somos sinceros com Deus sempre, Ele conhece o nosso coração. Conte para Deus se você tem se sentido assim, não tem se sentido contente, tem sentido vontade de ter coisas que você talvez sabe que você não pode ter. Conte a Deus, seja sincero com Ele. Deus, conhecendo o nosso coração, Ele é misericordioso. Deus deseja que estejamos perto dEle. Deus deseja que nós conheçamos mais a Ele. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos a palavra de Deus, histórias como essa, nós descobrimos que não somos só nós, nos dias de hoje, que nós fazemos essas coisas. Existiu pessoas no passado que também cometeram erros e nós aprendemos com eles, aprendemos com essas histórias. Então eu espero que você tenha gostado da história de hoje, que você pense sobre isso, que você possa contar para Deus as suas dificuldades, ser sincero com Ele. Ele é misericordioso, Ele quer te ouvir, Ele quer que você fale com Ele. Conte para Ele, peça ajuda, peça orientação, peça para que Ele te ajude a compreender a palavra de Deus quando você lê. Se você quiser deixar algum recado para mim nos comentários abaixo, se você quer ouvir alguma história aqui no canal, deixa um recadinho para a tia Mônica, tá bom? Eu espero que você tenha gostado da história de hoje e não se esqueça, alegrai-vos no Senhor. Até mais, tchau, tchau.